Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, para verificar as condições da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá em Cândido Mota, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Antônio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, o prazer é todo nosso. Vamos aí. Antônio, como é que está a situação das lavouras nesse momento aí no município, uma parte delas já sendo colhidas, né? Nós já estamos aqui, Guilherme, na região do Vale Paranapanema, com início de colheita, sendo colhido aí na faixa de 5 a 10% das áreas, que são os milhos que foram plantados em janeiro, que são os milhos que seriam, entre aspas, os milhos com maior produção, mas onde a quebra foi maior ainda. E os outros plantios, aqui foi bem escalonado o plantio, então nós tivemos aí milho de meio de janeiro, começo de fevereiro, meio de fevereiro e alguns milhos em março, até alguns casos em abril. Então o escalonamento do plantio assim, foi bem diversificado e, assim, como eu diria, cada um conta uma história do tipo de chuva que cada um recebeu. E aí, Antônio, quando é que essa colheita deve ganhar mais força, deve atingir aí uma área maior aí na região? Olha, eu acredito que o pico da colheita será dentro de 20 a 30 dias. Esses milhos de janeiro apresentaram uma queda entre 30% e 40%. Na última vez que nós conversamos aqui no Notícias Agrícolas, a nossa região estava esperando uma chuva, ela não se confirmou, e ela só veio depois de 10 a 12 dias. E aí prolongou demais a seca, tivemos temperatura muito alta, prejudicando, no geral, todas as lavouras de milho da região. Então, eu acredito que o pico da nossa colheita deve se confirmar desde 20 a 30 dias. Aqui choveu bem no final de semana, uma média de 70 milímetros, mas com pouco efeito no milho, porque em sua maioria, 90% dos milhos, já estão em fase de amadurecimento, pré-colheita já. Então, essa última chuva, vamos falar, ela beneficiou, 10% do plantio do milho. 90% nós já estamos aí encerrado com relação ao fator chuva. Mas acredito que a média nossa não vai ser igual ao do ano passado, que foi em torno de 100 sacos por hectare. Eu acredito esse ano entre 60 a 80 sacos por hectare, a média da região. Então, a quebra é grande e o milho que apresenta um pouco maior potencial foi o milho do meio de fevereiro. Os outros milhos, tanto do início de janeiro como de março e abril, apresentam um potencial de produção abaixo do esperado. Voltamos a ter problema de novo, fora a seca, cigarrinha, está sendo um fator muito limitante na produção, mesmo com controle químico severo, controle químico aí em torno de 4 a 5 passadas de veneno, mesmo assim foi um fator que limitou a produção. Então, quer dizer, o ano que vem a preocupação do produtor de milho, safrinha, é realmente colocar variedades que tenham uma tolerância à safrinha, à cigarrinha do milho. Outro problema que vem agravar a situação na nossa região. E aí, Antônio, diante de todo esse cenário, como é que foi o posicionamento do produtor no mercado? Ele conseguiu avançar com vendas ou até essa incerteza de produção deixou essas negociações um pouco mais atrasadas? Olha, Guilherme, o fator venda aqui está também bem escalonado. Vamos supor, o pessoal que tem esse milho de janeiro, há 15, 20 dias atrás, teve a oportunidade de pegar um bom preço de milho aqui na nossa região, em torno de R$ 47. Então, ele colhe menos, mas vendendo um preço satisfatório, fazendo um rendimento por hectare
que cobre os custos e ainda dá um pouco de folga. Houve muita venda de milho entre 35 e 40 futuro, para entrega aí julho e agosto, com recebimento em setembro. E hoje o milho na nossa região aqui está em torno de R$ 43. O dólar oscilando muito, nós dependemos muito também do fator exportação. Então, o nosso milho apresenta hoje um preço razoável, mas com uma produção bem abaixo do esperado. E aí, José, nesse momento também, além do produtor focar na colheita do milho, ele também vai pensando nas próximas safras, safra de soja 2021, como é que está essa movimentação de planejamento, esse recebimento de insumos, o produtor já avançado nesse planejamento? O produtor, como diz, a gente sempre fala que o produtor, ele está sempre querendo ficar calçado para comprar o produto da próxima safra em condições melhores, né? O fator que vem aí nos preocupando muito é a oscilação do dólar. Uma hora ele está 5, outra hora ele 5,90, outra hora ele volta a 4,90, hoje ele está na faixa de 5,40, oscilando muito. Mas aqui na nossa região, eu acredito que na faixa de 70% a 80% do agricultor já fechou os insumos agrícolas, seja semente, adubo, e em boa grande parte a parte de insumos. Então, acredito que nós estamos bem adiantados nessa fase, o agricultor já está, assim, vamos falar, calejado, né? Tentando sempre aproveitar a melhor época de compra, e eu acredito que o produtor, pelo menos na nossa região aqui, está bem tranquilo nessa parte de negociação. Aguardando aí um preço melhor, né, futuro da soja, e o milho aguardando aí o início da colheita. Uma boa parte já foi vendida, como eu te disse, a futuro, né, na faixa de 35 a 40 reais, hoje o preço se apresenta 43. Mas a soja, como a gente diria, está com preço satisfatório aqui na região, em torno de R$ 100 a saca, fazendo com que o produtor tenha uma margem boa para trabalhar e já dar início à compra dos insumos. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor toda essa situação aí na região de Cândido Mota. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. O que a gente espera é que corra tudo bem a safra e a gente tenha uma colheita satisfatória e aguardando aí uma estabilização desse dólar, uma estabilização da política agrária, né? Agora que saiu o plano safra, o produtor sendo um pouco penalizado aí com juros acima do que o mercado paga na remuneração, né, do próprio agricultor. Então a gente fica aguardando aí com a devido cuidado, né, e esperando que com essa pandemia aí a situação política e a situação econômica se estabiliza. E o agricultor sempre fazendo a parte dele, produzindo e tocando esse Brasilzão aí para frente. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Um abraço, até mais. Esse é o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da segunda safra de milho lá na região. Segundo o Antônio, os trabalhos de colheita já atingiram entre 5% e 10% das áreas, pegando aquelas lavouras que foram cultivadas ainda no mês de janeiro. Essas lavouras eram as que se esperavam mais produtividade, mas também foram as que sofreram mais com a falta de chuvas, então uma produtividade bem abaixo do esperado. A expectativa é de que os trabalhos sigam avançando, o plantio foi bastante escalonado, o Antônio comentando lavouras cultivadas desde o meio de janeiro até o início do mês de abril, então esse plantio também, essa colheita também vai acontecer de maneira escalonada e a expectativa é de
queda na produtividade média ao final de todos os trabalhos. O Antônio comentando que o ano passado teve médias de produtividade na casa das 100 sacas por hectare, para esse ano expectativa entre 60 e 70 sacas, uma queda importante. Mesmo assim, expectativa de rentabilidade para essa safra, os preços conquistados nas vendas futuras, que foram a maior parte dessa produção já com preços satisfatórios, garantindo rentabilidade, os preços atuais também favoráveis para o produtor, então uma expectativa de rentabilidade mesmo com essa queda na produtividade do milho. Pensando na soja, a próxima safra verão 2021, produtor lá da região já bastante avançado na compra dos seus insumos, já recebendo as primeiras entregas e também animado com os preços da soja, aproveitando para fechar negociações em patamares que garantem cobrir os seus custos de produção e ainda ter uma margem interessante para se manter na atividade. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.